A gente está hoje falando sobre a vida e o trabalho do jornalista Vladimir Herzog, assassinado pela ditadura militar em 1975. Quem participa dessa conversa com a gente pela web é o jornalista Paulo Marcum, que está em Lisboa, Portugal. Marcum foi chefe de reportagem da TV Cultura, convidado pelo próprio Herzog quando assumiu a direção de jornalismo na emissora. E ele é autor do livro Meu Querido Vlado, a história de Vladimir Herzog e do sonho de uma geração. Olá, Marcum, seja muito bem-vindo aqui no programa. Uma honra tê-lo aqui. A honra é minha. Paulo Marcum, qual você acha que foi o legado de Herzog para a imprensa brasileira? O que até hoje se nota em relação aos passos que Herzog deu ali no passado? Olha, eu acho que ele era de um grupo de jornalistas que fazia direito o seu trabalho. Isso já é um avanço enorme. Nos dias de hoje, então, nem se fala. Ele era muito rigoroso. Eu conheci o Vlado, quando eu conheci, eu tinha 23 anos. Trabalhava na Folha de São Paulo. E ele foi lá me convidar para escrever num jornal alternativo, que era o Opinião, onde ele foi o diretor da sucursal por um tempo, depois eu fiquei no lugar dele, e depois me levou para a TV Cultura como chefe de reportagem. Então eu tive 2 contatos com ele, assim, profissionais. O segundo muito intenso na TV Cultura em apenas um mês, porque foi o que durou lá o mandato dele. Praticamente um mês e pouco. Nós entramos no dia 3 de setembro e ele morreu no dia 25 de outubro, tá certo? Quer dizer, não chegou a 2 meses. Qual que era? Ele era rigoroso. Ele pegava os scripts, os roteiros do noticiário e modificava a caneta para corrigir erros, para evitar, às vezes, exageros ideológicos que ele achava desnecessários e contraproducentes, para cumprir aquela pauta que ele havia designado quando ele fez a proposta de assumir a direção de jornalismo da TV Cultura. Ele foi convidado pelo governo do estado de São Paulo, no tempo da ditadura, passou pelo crivo do SNI, que não encontrou nada contra ele, embora ele tivesse uma ligação aí política clandestina com o Partido Comunista, como depois todo mundo ficou sabendo, mas ele levou para lá um projeto de TV pública profissional, de jornalismo efetivo, que fosse uma ponte de ligação entre o governo e a sociedade, que mostrasse para o governo quais eram as reclamações da sociedade e que pudesse também divulgar as coisas que o governo do Estado, principalmente, fazia naquele momento. Isso ele cumpria ali naquele momento, sob uma pressão muito grande, porque 2 dias depois dele ter entrado, nós temos entrado na TV Cultura, porque eu fui o primeiro a ir trabalhar com ele, começou uma campanha na própria imprensa de jornalistas a serviço dos órgãos de repressão, dizendo que os comunistas tinham tomado conta da TV Cultura e que iam fazer dali um bunker de defesa do Vietnã, a partir de matérias que tinham sido feitas na Inglaterra, por exemplo. Quer dizer, então, num certo sentido, esse clima que hoje vocês aí estão vivendo no Brasil, eu, por enquanto estou aqui em Portugal, não, evidentemente não para sempre, mas nesses dias não estou, o clima que se está vivendo no Brasil hoje tem similaridades com aquela coisa, no sentido de que havia uma pressão de enxergar um comunista em cada esquina e um plano maquiavélico para destruir a sociedade brasileira, né, e que justificasse a repressão, a prisão e a morte dos que militavam na política contra a ditadura naquele momento, né, e que, num certo sentido, hoje, infelizmente, voltou a ser uma hipótese considerada no Brasil. Eu acho que o legado do Vlado, ele é principalmente esse, ter sido um profissional. Vocês estavam falando aí, o Ivo e o Ronald, antes, sobre as matérias da Visão, e eu me lembro de uma reportagem muito importante que o Vlado fez também naquela época, que foi justamente sobre o surgimento da TV educativa no Brasil, e mostrar como que a TV educativa não podia ser um instrumento de, vamos dizer assim, controle ideológico, mas sim efetivamente de reforço da educação. Esse era um investimento forte que o ministro da época, Jarbas Passarinho, queria fazer. Essa reportagem é uma matéria de capa, é muito importante e muito interessante também. E ele tem várias coisas, já lá no Estadão, desde a cobertura da vinda do Jean Paul Sartre para o Brasil, ele teve, enfim, uma
uma carreira profissional relativamente curta, né? Ele morreu com 38 anos, mas que deixou marcas, sem dúvida, nos colegas que trabalharam com ele e nas redações por onde ele passou. Sim. É interessante, você cita duas características, 2 pontos trabalhados por Herzog, que é essa questão da TV educativa, da TV pública, em que a gente vive um momento bastante preocupante também em relação à TV pública, com essa fusão de EBC, NBR, qual é o papel dessa TV pública. E essa questão das reportagens de fôlego, numa era de fake news, de mídias, enfim, de muitas mídias para se divulgar trabalhos. Como que estaria sendo a atuação de Herzog nos dias de hoje? Eu às vezes penso isso, assim, com recorrência, o que ele pensaria da tragédia onde a gente se meteu. Eu acho que ele estaria certamente indignado, sem dúvida nenhuma, certamente disposto a continuar batalhando para que o Brasil mude, melhore, né? Mas também pensando aquilo que o Ivo mencionou ali, onde é que foi que a gente errou. Eu, como tenho 67 anos, eu sinto que a minha geração errou redondamente, né? Nós achamos que a chegada na democracia em 1985 era o início da estrada asfaltada. Enquanto isso, tinha gente cortando o caminho pelo mato e fazendo as trilhas e as abordagens que levaram à situação que nós estamos vivendo hoje, né? Em que você tem... veja o paradoxo, só para fazer um rápido parênteses. O PT chegou ao poder quando ele conseguiu convencer 1/3 da população que não vota no PT, que era possível votar no PT, né? Então, isso era uma análise que era feita lá pelos marqueteiros em 2002 e tal. 1/3 era PT, chova ou faça sol, 1/3 não era PT de jeito nenhum, e o terceiro terço poderia ser. Bom, o que aconteceu hoje? Inverteu-se essa aritmética, né? E você tem um grupo que tem hoje 1/3 da população apoiando as ideias mais estapafúrdias, ultrapassadas, inaceitáveis, né? Antidemocráticas, anti-humanidade, anti tudo que a gente possa imaginar, e esse terço comanda o país, porque os outros 2/3 não conseguem se entender. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.